Yeshua, Yehoshua, Isu, Isus ou Jesus? Afinal de contas, qual desses nomes é o correto? Qual desses nomes eu devo usar nas minhas orações? Eu sou o pastor Bertoldo Júnior e você está no meu, no seu e no nosso canal. E se você não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e ficar por dentro de cada vídeo novo que sai. Esse tema do nome de Jesus, o nome de Deus, ele tem surgido de tempo em tempo e tem tomado forças por meio de alguns que tentam buscar a questão mais etimológica da palavra para buscar tratar Deus do nome a qual ele realmente, o nome original. Muitas pessoas buscam essa ideia de que um nome próprio ele não se traduz. Isso é relativamente recente, essa ideia. Porque ao longo da história da língua e das traduções, a gente vai ver que sim, nome próprio se traduz. A gente não vê isso sendo como uma regra nos tempos antigos. Durante muitos séculos os nomes eram traduzidos. Quer um exemplo? Na época da escola nós estudávamos sobre o rei Carlos, da Inglaterra, rei Carlos. E nos livros está escrito Carlos, mas o nome dele é Charles. Então a gente vê essa tradução do nome. Por exemplo, os nomes deles eram transliterados, tá? Os nomes deles eram adaptados foneticamente para poder a pessoa poder conseguir falar na sua língua, porque tem muitas línguas que não conseguem produzir, por exemplo, vou dar um exemplo de Jesus, né? Esse J, ele é natural. No inglês, por exemplo, falam Jesus, de. O J tem um som de de, não é G, como a gente fala aqui. Então tem essa questão fonética, se adapta, certo? Então isso, em português vai falar Jesus. Se tu vai falar com outra pessoa em determinado local do próprio Brasil, da própria língua portuguesa, vai falar um Jesus diferente. O nome ele se adapta assim. A tradução, ela acontecia e sempre acontecia a tradução dos nomes na antiguidade, isso não era um problema. Tinha essa tradução semântica, né? Muitas vezes substituído por um outro nome equivalente àquele na cultura que estava sendo colocado. Um exemplo é o nome de João, que em hebraico é Yohanan. Miriam é Maria. Então a gente vê essa tradução, essa mudança dos nomes. Yehoshua, que é Josué. Jesus, Yesu, Jesus. Se você entende e acha que na Bíblia não existe tradução de nome, você está enganado. Tá? Atos, capítulo 9, verso 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. A gente vê aqui traduzido. Não está falando transliterado, está falando traduzido. Certo? Então esse nome, a gente vê traduções aqui. A gente vê traduções em toda a Bíblia, porque o que era mais valorizado era a inteligibilidade do nome, não a preservação fonética, não a maneira correta de pronunciar na língua original a qual o nome veio. A prioridade era ali tornar o nome ele pronunciável na língua receptora, tornar o nome compreensível para aqueles que estavam ouvindo, tornar o nome acessível para aquela língua, para aquele povo poder falar. E a gente vê isso no Novo Testamento, porque a gente tem mais de 5.500 manuscritos do Novo Testamento, escritos em grego, e nenhum deles a gente vê o nome de Jesus escrito em hebraico ou aramaico, ou dos discípulos, a gente vê todos traduzidos em grego. Por quê? Porque traziam essa ideia de trazer para o mundo e tornar para o mundo conhecido aquele a quem a Bíblia aponta, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ele vai com seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, ele leva seus discípulos à região de Cesareia de Filipe. Ele chega naquela região de Cesareia de Filipe e ele uma área dominada pela idolatria, ídolos ali montados, tinha templo para Deus Pan, tinha tanta coisa ali, o mundo estava naquele lugar, era um antro de idolatria. E ele chama seus discípulos ali e pergunta: o que os homens, o que o povo, o que as pessoas aí dizem que eu sou? E eles vão falar, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um profeta.
Mas quando ele pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro toma a frente em nome de todos os outros apóstolos que estavam com ele. E ele fala em nome de todos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não estava ali pronunciando o nome exato de Jesus, num sentido de um nome específico, mas de uma declaração de quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra a qual a igreja é fundamentada. Aquela declaração que Pedro faz é que fundamenta a igreja. Não Pedro, não o nome propriamente dito, Yehoshua ou Yeshua, mas a pessoa de Cristo, o Filho do Deus vivo. É importante a gente saber quem é Jesus. É importante você conhecer quem é esse Yesu, ou Yehoshua, como você chama, antes de simplesmente se apegar apenas à nomenclatura. É importante saber quem ele é. E é sabendo quem ele é de verdade que é onde se encontra a salvação da tua alma. Os gregos, eles adaptavam nomes persas, hebraicos, egípcios. Os romanos adaptavam nomes gregos. Os judeus, eles tinham nomes até nessa época aqui, onde tinha essa questão do avanço romano ali, eles tinham um nome hebraico, tinham um nome e outro nome grego para conversar, certo? A gente vê, por exemplo, no livro de Atos também vai falar da parte onde Paulo, né, ele era chamado antes de Saulo, onde ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele passa a ser chamado de Paulo. Ele não teve um nome mudado, ele tinha dois nomes. Ele tinha o nome hebraico, o nome dele, de Saulo, e o nome grego, porque ele tinha cidadania romana. Então ele tinha um nome chamado Paulo. Nós vemos também acontecendo com Simão, que era Cefas, depois chamado de Petros, e a gente chama de Pedro. Essa flexibilidade era muito mais natural e comum e não tinha problema nenhum para aquele tempo. Diferente do que muitos pensam hoje. Nome não se traduz. Por exemplo, meu nome, Júnior, né? E eu já conversei com pessoas que chamam de Júnior, e não tem problema. Eu sei, a pessoa tá falando, ela não consegue falar Júnior. E se fosse alguém em português escrevendo Júnior, pode botar um R. E isso acontece porque existe esse movimento na língua. Essa questão de não mudar o nome próprio não se muda, é uma coisa mais moderna, não é uma coisa que era natural no tempo antigo, no Antigo Oriente, mas esse nacionalismo, essa padronização linguística, ela é moderna. Os países começaram a padronizar a ortografia, a gramática, a ter nomes oficiais. O teu documento vem com aquele nome, tu vai para outro lugar e teu passaporte vai estar escrito com aquele nome, não vai mudar uma letra, não vai mudar nada. E por isso hoje a gente pensa em um nome não se traduz, por conta disso, dessa rigidez moderna que se criou em torno disso. Mas não era assim antigamente. Eu tô falando isso e repetindo algumas vezes e de algumas maneiras diferentes para que isso fique claro na tua mente. A nossa cultura hoje exige uma uniformidade documental, algo que não existia antigamente. Mas quando a gente faz esse salto no tempo, a gente comete um anacronismo. É querer colocar a nossa cultura hoje, o pensamento de hoje, lá naquele tempo antigo, trazendo como se fosse uma verdade absoluta aquilo que a gente vê hoje, acredita hoje, estuda hoje, como se naquele tempo tudo aquilo que as leis hoje, as coisas de hoje, se aplicasse diretamente àquele tempo. E não é assim. A gente comete esse erro pensando nisso. E nesse erro, muitos falsos profetas têm se levantado, querendo dizer para você que orar em nome de Jesus está errado. Querendo dizer para você que o nome certo, se tu não pronunciar o nome correto, conforme a origem hebraica ou aramaica, você está em pecado, você não está orando a Deus, você está orando qualquer outra coisa, você está orando a um demônio, a um falso Deus. Isso é mentira, é engano de Satanás. Jesus Cristo, pode orar em nome de Jesus. Pode orar em nome de Yeshua. Se eu, sendo falho, humano, eu entendo quando alguém está me chamando, alguém me chama de Júnior, ou quando a minha mãe, que é idosa, me chama de Júnior. Ô Júnior, eu sei que é para mim. Agora tu imagina Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Cristo, o Filho do Deus vivo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Imagina esse, que te criou, que te formou, que te fez. Não vai saber que você está orando para ele. Esses movimentos restauracionistas, esses movimentos hebraizantes, que traz uma relação de buscar aquilo que era original, aquilo que era na origem, acaba ignorando todo um processo ao longo do percurso, acaba ignorando cultura, acaba ignorando história, acaba ignorando a fé, acaba ignorando tudo aquilo que aconteceu e acontecia naquele tempo. Acaba ignorando os mais de 5.500 manuscritos que atestam traduções de nome. Acaba ignorando muitas outras questões realmente bíblicas que a própria Bíblia nos ensina e nos aponta. E quando você vai a fundo nessas crenças, nessas pessoas, eles acabam negando o Pai, negando o Filho, negando o Espírito Santo. Acabam negando Deus Trino. Acabam negando muitas vezes e colocando um jugo muito maior, um peso muito maior nas costas daqueles que servem, que estão buscando realmente a fé e um envolvimento íntimo com o Senhor. Tome cuidado com esses que colocam fardos maiores do que muitas vezes eles podem carregar. E é isso que eles querem construir uma forma que nem eles sabem pronunciar direito o nome. Yeshua. Nem tinha esse A. Se for olhar no hebraico mesmo, nem tem esse som de A. O tetragrama sagrado, muitos falam o nome de Deus, o tetragrama sagrado é ok. Mas agora querer pronunciar, não tem nem vogal. Mas se tu souber isso, tu sabe o segredo do universo. São falsos crentes, são falsos cristãos, gnóstico, místico, que ficam colocando algo sobrenatural, aonde nem a própria palavra de Deus ela nos traz esse entendimento sobre isso. Ela nos traz a ideia de confiar, de ter fé e de crer naquele que era, naquele que é, naquele que há de vir. Muda o foco. As pessoas colocam um peso maior. Tome cuidado com isso. Essa ideia rígida que o nome não se traduz, ela não era praticada no mundo antigo. Ela não era uma prática bíblica. Ela não era e nunca foi uma prática ao longo da história da cristandade. Ela não é e nunca foi uma veracidade antiga. Ela acabou se consolidando principalmente na modernidade por influência acadêmica, burocrática, nacionalista, documental e de pessoas que querem enrijecer as coisas com essa ideia de buscar o fundo, o mistério, descobrir algo novo, quando não se atentam ao mínimo, ao básico. Se perguntar qual é a boa nova da salvação, nem sabe, muitas vezes. Existe, assim, tradução. E eu espero que até agora tu já tenha entendido isso. Quer um outro exemplo bíblico? Emanuel quer dizer Deus conosco. Uma tradução. Cefas, Pedro. Tomé, Dídimo. O nome ele era adaptado. Não era essa rigidez que a gente vê hoje. A Septuaginta ela já adaptava os nomes dos séculos antes do próprio cristianismo. Ela já trazia esses nomes adaptados para o grego antes mesmo do Novo Testamento. Não tem como a gente pegar essa coisa, é um anacronismo pegar a mentalidade cultural de hoje e jogar naquele tempo sem fazer um estudo histórico, sem fazer um estudo cultural, a questão da adaptação, a questão de ler o próprio texto. Então existe tradução sim, tá? Nome se traduz sim e você pode ficar à vontade a orar ao Senhor Jesus, que Ele está te ouvindo. Eu vou te convidar, se esse vídeo fez sentido para ti, a estar deixando o teu like, tá comentando aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você. E vou te convidar a assistir esse outro vídeo que eu vou estar deixando aqui, que vai ser muito útil para a tua vida também. Deus te abençoe.